Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você também que nos acompanha pela internet, no canal do YouTube Revivados por sua palavra NT. Que Deus te abençoe muito nesse dia especial, que é sábado, dia de adoração ao Senhor. Hoje, em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, há cultos especiais para adorar o nome de Deus e também para estudar a palavra do Senhor em escolas bíblicas que nós chamamos de escolas sabatinas, porque é uma escola que se realiza no sábado pela manhã. Então, a partir das 9 horas da manhã, já começam ali as programações, o serviço de louvor, de adoração ao Senhor, de estudo da Bíblia e também de pregação. E você é um convidado especial para ir e participar dos cultos em qualquer igreja adventista do sétimo dia, a igreja que ficar mais próxima da sua casa. E se você não sabe o endereço, você pode acessar no site encontreumaigreja.com.br e ali você encontrará então o endereço da igreja adventista mais próxima de você. Tudo bem? Nos vemos na igreja adventista louvando o nome de Deus. Bem, nós vamos agora orar para nessa jornada de estudo do livro de Daniel. Hoje meditar um pouquinho sobre o capítulo 4. Vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, rogamos a Tua sabedoria mais uma vez para estudar a Tua palavra, pois nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo 4, que é um capítulo triste, porque ele apresenta aqui uma profecia contra Nabucodonosor. Nesse capítulo, Nabucodonosor reconhece o domínio de Deus e revela seus sonhos. Na verdade, é um sonho que ele tem. E esse sonho é também um sonho profético que é interpretado por Daniel e que revela aquilo que vai acontecer com Nabucodonosor. Então, no capítulo 4, nós temos um subtítulo que a boa parte das Bíblias apresenta, que é a loucura de Nabucodonosor. E apresenta o que aconteceu na vida de um rei que precisou passar por uma fase, um momento extremo em sua vida para reconhecer de maneira definitiva que só Deus é o Senhor. Desde o versículo 1 até o versículo 3, nós temos aqui uma proclamação real de Nabucodonosor com relação ao Deus de Israel, na qual o rei celebra que o Senhor, tudo aquilo que Deus havia feito por ele, e também elogia seu poder e seu domínio universal. O texto diz: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. O verso 4 diz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Ele estava sossegado em seu palácio, desfrutando de paz em sua família e prosperando em suas atividades. Aí o verso 5 e 6 ainda dizem: tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Esse sonho de Nabucodonosor ocorreu mais ou menos 30 anos após o sonho que ele teve lá no capítulo 2, que também o atormentaram. No verso 7, diz a Bíblia: então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Aqui aparece a expressão, eu contei o sonho para eles. No capítulo 2, Nabucodonosor não conta aos sábios o sonho que ele havia sonhado, mas aqui, como Daniel estava aí e ele conhecia a capacidade de Daniel, então ele conta o sonho. Na sequência, o versículo 9 e 10 dizem assim: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura, diz ele, era grande,
e crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. O texto continua dizendo, verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubem a árvore, cortem os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada de orvalho do céu e da sua porção, seja com animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, mas seja como coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o que dá, e ele o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho sobre uma grande imagem da qual ele fazia parte. O segundo sonho, que nós estamos lendo agora, dizia respeito a uma grande árvore que representava o próprio rei. Árvores geralmente eram símbolos de grande força, forneciam sombra, alimento, combustível, beleza, matéria-prima para determinadas construções. Aqui aparece um tronco com suas raízes deixai na terra, o texto diz, com cadeias de ferro e de bronze ataias na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja como a dos animais na grama da terra. Então, a árvore simbolizava uma pessoa. No verso 16 aparece a expressão 7 tempos, que refere-se a anos, meses, semanas, dias, horas. A maioria dos teólogos acredita aqui e crê e concorda que a expressão aqui refere-se a anos, baseado no uso de tempos em outros trechos de Daniel, como Daniel 2, Daniel 3, 5 e 15, Daniel 7, 25, por exemplo. Então, além do que o número 7 também representa a plenitude, né? E o verso 17, que nós lemos aí por último, fala da moral do sonho de Nabucodonosor, que era de que o Altíssimo tem domínio sobre o mundo. Tem domínio sobre o mundo. No verso 18, há uma expressão onde o Nabucodonosor, falando para Daniel, diz assim: tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Dize a interpretação. Porquanto todos os meus sábios do meu reino não puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses. Quando ele usa essa expressão Espírito dos deuses, ele está se referindo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que ele quer dizer, na verdade, o que Nabucodonosor estava afirmando é de que a capacidade de interpretar sonhos que Daniel tinha, na verdade, era um dom concedido por Deus. E aí, então, Daniel apresenta o significado. No verso 19, aparece a expressão atônito. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Ele teve a compreensão do sonho de Nabucodonosor. Ele ficou abalado com o que descobriu e até hesitou em divulgar, porque o sonho era contra Nabucodonosor. Daniel desejava que a terrível mensagem de julgamento fosse destinada aos inimigos do rei, não ao próprio rei. Mas era ao próprio rei. Era ao próprio rei. No verso 20, nós lemos aqui assim: a árvore que viste, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante. Ele vem descrevendo, aí verso 22 diz: és tu, ó rei. A árvore representava o rei Nabucodonosor e uma situação que ele passaria. Ele passaria a viver como um animal durante 7 anos. Então, no verso 22, ele diz: a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, tal descrição, ela dá a ideia de totalidade. Fazendo uso até de um exagero, Daniel afirma que o rei Nabucodonosor
O reino dele se estendia do céu até os confins da terra, ou seja, era universal. Verso 23 e 24, ele diz: quanto ao que eu vi o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Ou seja, verso 24 ele diz: essa é a interpretação, rei, e é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor. Verso final do verso 23, é a sua porção, é a sua porção. Então, no verso 25 a 28 diz: a tua morada será com os animais do campo. A doença de Nabucodonosor é clinicamente conhecida como zoantropia, ou seja, a condição psíquica alterada que leva um ser humano a pensar que se transformou em um animal. Essa é uma doença bastante citada na literatura histórica e científica. Aqui nos versículos 29 a 31 aparece também a expressão de 12 meses, ou seja, a referência, ele passaria 12 meses para depois ele passar por essa experiência. É um período de graça entre a predição da loucura de Nabucodonosor e a sua ocorrência. Talvez Deus tenha aguardado um ano na expectativa de que o monarca pudesse se arrepender e evitar o castigo. Nabucodonosor não se arrependeu e acabou passando por essa experiência tremenda de 7 anos vivendo como um animal. Esse texto me fala de um Deus. Depois ele volta a si e reconhece que Deus é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus que pode todas as coisas. No final do capítulo ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos e Ele pode humilhar os que andam na soberba. Não precisamos passar por uma humilhação para reconhecermos ao Deus verdadeiro. Hoje nós podemos reconhecer isso e podemos fazer agora, orando ao Senhor. Reconhecemos, Senhor, que Tu és bondoso e bom para conosco. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos em nossa vida reconhecer o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado por Sua palavra.